Mais de 200 apartamentos de um conjunto habitacional do Ipiranga, em Ribeirão, passaram por regularização fundiária. Os moradores não tinham a matrícula dos imóveis individualizada e agora têm. Comunidades do município também estão sendo contempladas por esse processo. A regularização fundiária legaliza moradias irregulares passíveis desse processo. E os moradores beneficiados passam a ser oficialmente donos do imóvel e a ter a escritura das casas, com direito a saneamento básico, energia e tudo o que é necessário para a sobrevivência de uma família. Isso é de extrema importância, porque ali, quando a gente faz a regularização, inclusive registrária, né, do parcelamento daquelas casas, cada pessoa, cada família vai ter a casa em nome próprio, e aí aquilo é a propriedade dela, aquele bem que passa a ser de propriedade daquela família. Então, isso eu acho que é o fundamental, assim, toda essa questão da saúde, do abastecimento, de ser adequado do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista jurídico, de dar segurança para aquela família, que ninguém tira ela de lá mais. Aquela casa é dela, ela vai poder passar para os netos, é uma coisa que a gente vê muito isso quando a gente conversa com a população, essa vontade de ter a casa em nome dela e ter a segurança que não vai vir uma reintegração de posse a qualquer momento. Então, isso é uma das coisas que mais deixa as famílias satisfeitas. Com a matrícula do imóvel em mãos, junto chega a responsabilidade de pagar a conta dos serviços de água, esgoto, luz e IPTU. Antes disso, o município faz um trabalho de conscientização com os moradores. A primeira comunidade a ser regularizada em Ribeirão foi a Vitória, Campos do Jordão, no Jardim Aeroporto, no ano passado. 117 famílias se tornaram proprietárias do imóvel. No momento, estão em processo final de regularização outras duas, a Ubatuba e no Poranga, no Salgado Filho 2. Quais casos são possíveis a regularização fundiária? A gente tem em Ribeirão Preto, através do plano local de habitação, uma identificação de 56 núcleos informais passíveis de regularização fundiária. Todos esses núcleos, eles não têm essa regularidade de abastecimento de serviços adequados, né, de serviço legalizado. Então, todos esses núcleos vão passar por regularização fundiária e a partir deste momento, essas pessoas vão começar a fazer os pagamentos. Isso não é uma coisa fácil, é complexo, e não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, mas vai acontecer. A regularização fundiária não serve só para moradias de comunidades, por exemplo, mas também para outros casos, como aqui nesse conjunto habitacional do bairro Ipiranga. As escrituras dos imóveis não eram individuais e passaram a ser. 224 apartamentos foram beneficiados. O condomínio ele foi entregue no ano de 2006 para os moradores. Porém, quando foi entregue para os moradores, não tinha documentação regularizada. Existia uma matrícula mãe, mas não era individualizado, não tinha um processo junto à prefeitura, que era somente um terreno. Agora o condomínio ele passa a ter as matrículas, podendo agora, inclusive, averbar inventário no caso de falência, em caso de penhora, existe uma matrícula agora para ter todas essas informações na matrícula do imóvel. O que falta agora é finalizar em relação aos IPTUs, que ainda não foram concluídos, porque no ano de 2006, quando foi entregue o condomínio, os condôminos não poderiam fazer o pagamento do IPTU, porque aqui existia somente um terreno, não tinha a regularização do imóvel. Agora falta eles concluir em relação aos IPTUs individualizados. O Samir é morador e síndico do residencial Juscelino Kubitschek. Ele e todos os vizinhos estão realizados com a escritura dos imóveis. É muita alegria para todos nós, que todo mundo sonha em ter a sua moradia própria, né? Então, foi um grande evento para a gente aqui entregar essa documentação, porque a gente até então estava às cegas, né? Então, agora a gente já tem um campo visível para a gente iniciar alguma coisa de futuro aqui. Deu mais segurança? Com certeza, deu mais segurança, sim. No futuro, se a gente, vamos supor, a gente quer ter uma outra propriedade, um outro negócio, você pode utilizar isso aqui como uma garantia, né? Até mesmo para você dar uma entrada futura em algum outro bem, né? E melhorar um pouco a situação. Trouxe alegria para todo mundo? Com certeza, todo mundo está muito feliz com esse novo acontecido aqui. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
O engenheiro civil Luiz Humberto Meneguzzi já está aqui no nosso núcleo de jornalismo ao vivo conosco. Já começo perguntando então para você, Luiz Humberto, o tema regularização fundiária tem sido muito discutido aqui na nossa macro-região por conta inclusive dos ranchos às margens do Rio Pardo. Regularizar uma área dentro de uma cidade é muito mais do que só emitir um documento, emitir um papel, né? Uma ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde, os ouvintes da Clube. Sem dúvida, André, é muito mais do que isso, mas é preciso deixar bem claro que são duas situações muito diferentes. Primeiro, quem ocupou irregularmente uma área à beira de um rio, no caso o Rio Pardo, ocupou normalmente para fins de lazer. Ocupou de forma irregular, mas para fins de lazer. Quem ocupa uma área irregular dentro de uma cidade, ocupa para fins de necessidade. É uma questão social. E normalmente são famílias que não têm renda suficiente para adquirir um imóvel de baixo custo que acaba partindo para essa opção de uma ocupação irregular. Isso precisa ser regularizado e é uma boa iniciativa que está vindo para resolver essa situação. E quando a gente fala de tirar um bairro da, abre aspas, né, ilegalidade, é necessário fazer obras também de infraestrutura. Quais seriam as principais, inclusive? André, o poder público não pode investir em áreas que não estejam regularizadas. Então, a importância da regularização é que o poder público pode levar obras de saneamento, de pavimentação e iluminação para essas comunidades. Isso vai se traduzir num ganho muito grande para todos os moradores dessa região, principalmente porque vai passar a ter o esgoto captado e afastado e tratado, vai poder ter fornecimento de água e isso vai deixar de pressionar o serviço de saúde, porque a população vai ter um ganho de qualidade de vida muito grande. E a questão da iluminação e pavimentação, que traz um conforto e segurança para todos os moradores da região. Mas é preciso deixar bem claro, a área precisa estar regularizada para que o poder público possa levar essas obras para o local. Muitas áreas que pedem regularização fundiária nascem de invasões, se tornam então, né, comunidades. E existem casos em que é possível fazer esse processo? Sim, os casos que o poder público não pode fazer esse processo são aqueles que ainda estão envolvidos em processo judicial. Tendo um processo judicial envolvendo a legalidade daquela área, o poder público não pode fazer essa regularização. Áreas em situação de risco, beiras de córrego, em áreas próximas a terminais de petróleo, cabeceiras de aeroportos ou ao lado de rodovias de intenso tráfego, isso o poder público não vai fazer porque são áreas de risco. Não vai regularizar uma área em que a população, mesmo regularizada, esteja numa situação de risco. Agora, todas as outras áreas que não tenham pendências judiciais, não estejam colocadas em situação de risco, são áreas passíveis de regularização fundiária, sim. E qual que é a importância de regularizar essas áreas quando a gente analisa uma cidade importante do porte como a de Ribeirão Preto? Bom, a população ganha cidadania, né? O sujeito tendo a segurança de que ele não vai receber uma ordem de desocupação de área, uma reintegração de posse, tendo certeza que o poder público vai poder investir na área, o cidadão o morador já tem condições de investir nessa área, melhorar a sua habitação, poder negociar esse imóvel, poder transmitir esse imóvel aos seus descendentes. Tudo isso é uma segurança muito grande que o morador pode fazer. Isso dá cidadania para o cidadão e traz melhor qualidade de vida, não só para o cidadão, como para toda a comunidade. É possível falar que Ribeirão tem 100% de esgoto coletado e tratado quando a gente ainda sabe que tem muitas comunidades aí pelo município? Não, não é possível, André. Infelizmente não é possível, porque o poder público não tem condições de fazer obras de captação, afastamento e tratamento de esgotos gerados nessas comunidades. E esse esgoto gerado nessas comunidades acabam parando nos córregos, que por sua vez tem todo o problema de saneamento. Então, infelizmente, havendo comunidades em situação irregular, você pode dizer que o esgoto não é 100% tratado. Luiz Humberto Meneguzzi, engenheiro civil, agradeço muito a sua presença aqui mais uma vez no Jornal da Clube. Uma excelente semana. Obrigado, André. Obrigado aos ouvintes da Clube.